Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 5, versículo de número 12. Juízes, capítulo 5, versículo 12. Meus amados e queridos irmãos, o texto bíblico diz: desperta, 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 Débora, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Queridos irmãos, a palavra que o Senhor vivificou o nosso coração foi a parte B do versículo. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. A palavra do Senhor, irmãos, é tão especial, e às vezes nós nos extasiamos e nos maravilhamos. Prenda o que Ele prende. O cântico de Débora, irmãos, é um dos cânticos mais lindos da Bíblia. Certamente não há uma mulher em todo o Velho Testamento que seja mais importante para a vida de Israel, eu creio, de uma forma singular, eu diria, em sua singularidade, do que Débora. Não somente por ter julgado a Israel, por ter emergido em meio a uma sociedade patriarcal, no momento crítico da nação de Israel, o momento em que Deus levantou Débora, o Senhor o fez de uma forma muito especial, porque Débora assumia como que a direção da nação, mas ela não tinha o que a maioria dos homens na época tinham, a fome pelo poder. Ela conseguiu reunir em torno de si pessoas que executavam um planejamento que era orientado pelo Espírito do Senhor de uma forma muito especial. A coragem, a graça que o Senhor lhe dava, não somente para a direção e a instrução, vinha também em forma de unção profética na sua vida, a qual ela repassava para o povo, quando ali nas palmeiras de Débora, ela julgava entre um e outro a causa do povo de Deus. Era uma época terrivelmente, irmãos, assustadora e difícil para a nação, porque já faziam 20 anos que o povo de Deus estava oprimido, vivendo em miséria total, um povo acuado, um povo sem identidade praticamente, um povo humilhado, sem honra, perseguido, expoliado dos seus bens. Era uma época dificílima, porque Jabim, rei de Canaã, que habitava em Hazor, ele oprimia aquele povo de uma forma tão forte, irmãos, que ele massacrava, ele pilhava as colheitas, ele impunha impostos pesados, e ele de forma cruel afligia os filhos de Israel. Já se passara 20 anos, lá estava o seu grande general Císara, que ficava em Arosete Ragoim, como diz o texto do capítulo 4 de Juízes, que eu falo do contexto da mensagem um pouco para os irmãos. E diz a palavra do Senhor que o que mais assustava as nações vizinhas, inclusive Israel, era o exército de Jabim, comandado por Císara, o seu grande general, pois eles tinham 900 carros de ferro. Para uma nação desorganizada, um exército desestruturado, que não havia unidade nem voz de comando. Era uma época assim, o povo estava psicoadaptado, permita-me dizer esse termo que veio agora, psicoadaptado ao sofrimento, à escravidão, à miséria, à dor, ao infortúnio, enfim, irmãos, à humilhação. E é dentro desse contexto que Deus levanta Débora, e diz: olha, Débora, chama Baraque, e o manda lá à montanha, e reúne os homens da tribo de Zebulon e de Naftali, ou Naftali como você queira, porque eu, o Senhor, estou dizendo que vou entregar a Císara nas tuas mãos, glória a Deus, e todo o exército de Jabim. E ela creu, glória a Deus. Manda chamar Baraque, que também creu, e diz lá em capítulo 4 de Juízes, se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Diz a palavra do Senhor no versículo 14, que chegou o dia
E ele disse: se disponha, Baraque, levanta-te, porque hoje, glória a Deus, este é o dia em que o Senhor entregou Císara em tuas mãos, glória a Deus. O Senhor vai na tua frente, aleluia. Mas, meus queridos irmãos, e a vitória foi tão extraordinária, como Deus atraiu a Císara para o ribeiro de Quizon, veio a enchente, a Saraiva veio pedras, aquele grande exército foi completamente aniquilado, os carros de ferro atolaram, quebraram na lama, glória a Deus. Diz a Bíblia que as unhas dos cavalos se quebraram. Irmãos, quando Deus está disposto a trabalhar e a pelejar pelo seu povo, coisas extraordinárias acontecem. Glória a Deus, diga assim: este é o dia. Este é o dia que fez o Senhor, irmãos. Ele fez um dia especial para lutar e para dar vitória ao seu povo. E quando o Senhor trouxe aquela extraordinária vitória, que Císara foi derrotado, todo o exército do rei Jabim, e os irmãos que conhecem bem todo o desenrolar de todos os acontecimentos, então Deus levanta Débora, desperta Débora, desperta, glória a Deus, acorda. E esse negócio de acorda está muito na moda agora no Brasil, né? Que até o Brasil estava acordando, né? Mais de 500 anos em berço esplêndido, aí parece que agora acordou. A igreja faz tempo que está acordada, irmão. A igreja nunca dormiu, porque Deus não dormita, o guarda de Israel não dormita, não cochila, não toscaneja. O Brasil dorme, muita gente dorme também. Mas há quantos anos a gente canta acordai, acordai, despertai, despertai, glória a Deus. Mas Deus estava despertando o espírito, o coração de Débora para escrever, para cantar, para louvar, para salmodiar, glória a Deus, e cantar um cântico ao Senhor. E no seu cântico tão especial e maravilhoso, o qual eu não vou me reportar, todos os irmãos depois podem ler, a palavra que trouxe ao meu coração, irmãos, a mensagem de hoje, está no versículo de número 12. Quando ela diz: levanta-te, Baraque, no seu cântico, e leva preso os que te prenderam, glória a Deus. Então vem a palavra do Senhor vivificada: prenda o que lhe prende. Prenda o que lhe prende. Pastor, não estou entendendo muito bem. No capítulo 4, versículo de números 1 e diante, você vai entender um pouco mais dessa história. E, meus irmãos, eu creio que essa é a mais espetacular de todas as vitórias na vida de um crente. Quando ele pode prender o que lhe prende. Quando ele pode levar preso os que lhe prenderam. E Débora cantaram: olha aí, Baraque, glória a Deus, você está levando preso os que nos prenderam aqui por 20 anos, os que nos ameaçaram, os que nos entristeceram, os que nos abateram, os que nos levaram à queda muitas vezes, os que nos humilharam muitas vezes, e agora vocês os estão levando presos, glória a Deus. Isso significa libertação dos inimigos internos da nossa alma. Glória a Deus. Prenda o que lhe prende. É provável, meus irmãos, e eu não creio que não haja um homem aqui esta noite nessa assembleia, nem uma mulher, que escape das palavras que o Espírito Santo vai falar esta noite. Porque em algum momento da nossa vida nós já estivemos assim, manietados, presos, algemados. E ainda hoje, quando nós abrimos mão das nossas prerrogativas espirituais, nós nos vimos manietados e presos por alguma coisa, alguma tendência, algumas ideias, alguns conceitos, ou preconceitos, não sei, alguma culpa, algum pecado, porque existem alguns pecados, parece que queridos, que eles custam sair, custam a libertação. Mas, meus irmãos, o texto da palavra que diz: leva preso, levanta-te, Baraque, glória a Deus, e leva preso, significa também vitória sobre a ira, vitória sobre a inveja, vitória sobre a preguiça, os traumas e tantas outras coisas, frustrações, enfim, vitória sobre os nossos pecados, os pecados da nossa alma. Não, pastor, não tem um pecado, então você já está no céu e não sabe. Prendeu o que lhe prende e venceu o que estava lhe vencendo. Glória a Deus. Talvez alguns dos irmãos tenham lutado contra isso, mas tenham sido presos em algumas áreas na sua vida. Hoje você vai se ver antes
quando você era subjugado, e vai ver você agora proclamando a vitória sobre todo jugo, sobre toda opressão, sobre toda ameaça. Oh, glória a Deus, eu estava me alegrando com isso hoje. Levanta-te, Baraque, e leva preso os que te prenderam. Qual a nossa decisão? Qual a nossa decisão? Levantar-se e lutar pela nossa liberdade? Ou continuar debaixo do jugo da escravidão? Lembro-me agora de Romanos capítulo 6, versículo 16. A quem nós nos apresentamos ou nos oferecemos como servo, deste nós somos servos. Se nós nos oferecemos como servo do pecado, nós somos servo do pecado para a morte. Se nós nos oferecemos como servo da justiça, então nós somos servo de Deus para as obras da justiça. E isso é especialmente maravilhoso. Glória a Deus. Mas alguns irmãos se oferecem como servos do pecado, e é dele que você é servo. E você é escravizado por algum pecado, por alguma tendência, e nós vamos falar sobre isso. Então, esse levantar-se, irmãos, são duas coisas tão simples da mensagem de hoje. Fala da nossa decisão pessoal. Levanta-te, Baraque. Levante sua mão que estão comigo e diga assim: levanta-te, Baraque. Então a gente tem que tomar uma decisão, tem que tomar algumas providências para prendermos o que nos prende. Não, pastor, não tem nada me prendendo não. Vamos ver, espera a mensagem terminar. Juízes 5:12, no Cântico de Débora. Aí nós encontramos essa linda palavra. Ela nos mostra duas providências. É só essas coisas só duas providências que eu quero compartilhar com a igreja. Primeira providência é: levanta-te, Baraque. Glória a Deus. E a segunda é: leva preso os que te prenderam. Tem alguns irmãos que até levam pelo tempo. De repente parece que o preso arromba a cadeia, vai embora, foge. Mas é para levar presos os que te prendiam. Quem sabe algum vício, querido, quem sabe alguma área da tua vida que você já estava liberto porque levava presos os que te prendiam. Mas de repente ouviu aquela voz: desce da cruz, e você desceu, e as coisas começaram a desandar. Levanta-te, Baraque, primeira providência. E quando o Baraque se levanta, ele aprende a arte de negar-se a si mesmo. Glória a Deus. A arte de negar-se a si mesmo. Marcos 8:34, a palavra do próprio Senhor Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dizer não, isso significa dizer não aos desejos internos da nossa natureza carnal. Não, pastor, não tem isso não, eu sou crente, mas ainda tem desejo, senão você não está nem vivo. É uma alma penada que vê o culto hoje então. Dizer não aos desejos internos da nossa natureza carnal. E aí eu peço aos irmãos para abrir a Bíblia em Romanos, ali no capítulo 7 e no capítulo 8, para você ter uma ideia com que Paulo lutava. É claro que ele está falando de aspectos antes da sua conversão, mas ele está falando de uma pessoa que estava em meio a um conflito. Romanos 8 e 9, Paulo fala desses desejos internos da nossa natureza carnal. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Glória a Deus. Mas os desejos existem. Veja Romanos 7:5. Quando nós estávamos na carne, as paixões dos pecados, oh glória a Deus, operavam em nossos membros. São estas paixões, desejos internos, relacionados com a nossa natureza humana, com a nossa humanidade, com os nossos impulsos, os nossos sentimentos, os nossos impulsos sexuais e assim por diante, relacionados às nossas emoções. Paulo chega em Romanos 7,14 a dizer que eu sou carnal, vendido ao pecado. Isso ele está falando do período antes da conversão. A pessoa referida aqui no capítulo 7, certamente era uma pessoa que estava espiritualmente morta. Porque quando um crente está rendido ao pecado, e em pecado fica na casa do Senhor, ainda tem coragem de pregar em pecado, de tomar a Santa Ceia em pecado, e louvar a Deus em pecado, e fala até língua estranha em pecado, você pensa que ele está mais crente que todo mundo, até que Jesus. Mas está em pecado, está preso, está preso. Por isso que a palavra do Senhor: levanta-te, Baraque, leva presos que te prenderam.
Seus irmãos, aqui é o ápice, eu creio, desse cântico, glória a Jesus. É você olhar assim para trás, graças te dou. É você ver pessoas que eram perigosas, pessoas, irmãos, que não tinham medo nem receio de aniquilar a vida de ninguém, mas que hoje são servos de Deus, cheios do Espírito Santo, glória a Deus. Aleluia. E leva presos que lhe prenderam. No capítulo 5 de Romanos, irmão, não dá tempo de ler muita coisa, Paulo declara que os que estão na cruz, glória a Deus, ou melhor, os que estão na cruz do Senhor já estão mortos, estão crucificados com Ele. Mas no capítulo 5 também ele fala, meus irmãos, que aqueles que estão na carne são sensuais, não produzem frutos. Paulo afirma que se nós vivemos segundo a carne, nós morreremos, Gálatas 5. Se vivemos segundo a carne, nós morreremos. Por isso ele disse, eu sou carnal e vendido ao pecado. Esta expressão significa, eu vou ser servo do pecado, eu vou estar escravizado ao pecado. Então, essa palavra do Senhor, essa coisa aqui, irmãos, tal coisa não se aplica ao crente em Cristo. Não se aplica ao crente em Cristo. Você pode ver Romanos capítulo 6, versículo de número 14, que diz assim, o pecado não mais terá domínio sobre vós, no texto ali que a gente sempre lê para o batismo em águas. Então, a primeira coisa é levanta-te, Baraque, glória a Deus. E ele levanta-se para aprender a arte de negar-se a si mesmo. Meus irmãos, nem sempre é fácil. Tem hora que dá vontade de falar, tem hora que dá vontade de pecar, tem hora que dá vontade de assistir, tem hora que dá vontade de ir, tem hora que dá vontade de fazer, tem hora que dá vontade de dizer. Mas sabe o que é que acontece? Você se levanta e agradece a Deus, aleluia, glória a Deus. Nega-se a si mesmo, diz não ao pecado, o olho cobiça, o coração diz sim, mas o Espírito Santo diz assim para ele, ó, aqui o dedinho, ó, não, não e não, glória a Jesus. Você é crente, você é um servo de Deus, mas o seu coração está pedindo, mas o meu coração está enganoso, é enganoso o coração. Irmão, não vá na onda do seu coração, porque o coração às vezes diz cada coisa, que se você for na onda dele, você se quebra todo. Por isso que a Bíblia diz, enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Algumas pessoas traídas pelo coração traíram, algumas pessoas traídas pelo coração pecaram, algumas pessoas traídas pelos intentos do seu coração, que não estavam norteados pelo Espírito Santo do Senhor, naufragaram na fé. Mas você que veio esta noite aqui para ouvir a palavra do Senhor, deve, assim como eu, levantar-se como Baraque se levantou, enfrentar o inimigo cara a cara, ainda que isso custe arriscar a própria vida, mas a vitória já é certa, porque Jesus disse que este é o dia. Oh, glória a Deus. Levante-se neste dia e tome uma posição firme a favor das coisas de Deus, aleluia, da palavra de Deus. Tome uma decisão firme. E eu posso te garantir que não há autodeterminação, não há decisão pessoal nenhuma que faça você vencer algum pecado que você ainda não conseguiu se desvencilhar dele. Não adianta, não, eu vou me determinar, vou fazer uma campanha de 21 dias, eu vou subir o morro da Sabiaguaba. Você pode passar 10 anos no monte, você pode consagrar, jejuar 21 dias, 40 dias, você pode morrer de jejum e não resolve o problema, só resolve se você for liberto, e libertação só há no poder redentor da cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Se você se voltar para Ele, confessar o teu pecado, Ele vai te libertar. Se levante agora mesmo, ou do contrário você ficará preso, se você não negasse a si mesmo. Negar-se a si mesmo é vir um culto de domingo de 7 às 8 mesmo, tendo o Globo do Brasil, e daí? Não, pastor, mas tem um jogo do Brasil, e daí? Primeiro lugar, depois, se o Brasil ganhar, você toma uma Coca-Cola. Não, irmão, não vou torcer para o Brasil, mentiroso, você está preso. Você vai torcer por quem? Pela Espanha? Pare com isso, irmão, deixa essa hipocrisia de lado. Agora não venha para o culto para olhar no celular como é que já está o jogo, não. Não venha para o culto para dar uma saidinha para perguntar como é que está. Fique logo em casa. Venha para adorar. Nega-se a si mesmo, irmão.
Essa diversão a gente só faz quando dá tempo, se dá tempo. E é sem ser fanático. Se andar nessas manifestações, se andar em Castelão, não precisa nada disso não, irmão. É verdade. Isso é negar-se a si mesmo. E quem vai pregar ainda tem que orar um pouquinho de tarde. E quem vai tocar também. Senão o negócio vai ficar preso. Tem culto que parece que está preso, irmão. É gente magoada, é gente desaguada, é gente intrigada, é irmão ferido, é irmão angustiado. E haja prisões, prisões e prisões. Levanta-te, Baraque, glória a Deus. Levanta-te, Baraque. Vamos dizer para quem está ao nosso lado: levanta-te, Baraque, que eu não ofendo ninguém, né? Não ofende ninguém. Mas é para nós mesmos, irmão. Quando o Baraque se levanta, ele aprende a renunciar, a negar-se a si mesmo. Amados irmãos, outra coisa, quando o Baraque se levanta, é especialmente gloriosa, porque Baraque expõe a sua vida natural e carnal à morte. E foi uma coisa do Espírito Santo, irmãos, essa revelação nesta palavra. Você está aí em Juízes capítulo 5? Veja o versículo de número 18. Porque quem se expôs à morte? Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Duas tribos. E onde estavam as outras? Porque o Senhor não contou com as outras. Depois que a vitória veio, depois que a bênção chegou, houve uma confusão tremenda. Porque não nos convidaram? Nós queríamos estar lá, nós podíamos, o negócio tinha que ser conosco. Deus escolheu quem queria escolher, chamou quem queria chamar, glória a Deus. Escolhe lá 10 mil, só 10 mil. Glória, tem 900 carros de fé, só 10 mil, é só Zebulon e Naftali, porque eram pessoas que estavam dispostas a expor a sua vida à morte. Levanta-te, Baraque. Aí você vai lá para Colossenses capítulo 2, desculpe, capítulo 3, versículo 5 por ali. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você abre, e nós vamos ler rapidamente. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Glória a Deus. Levanta-te, Baraque. Levanta-te, Baraque. É expor a morte, meus irmãos, todo dia. Os vossos membros que estão sobre a terra. Que membros, pastor? Aí ele vai falar: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a lascívia, a avareza, que é a idolatria. Os irmãos querem ver o restante da lista? A lista é grande, glória a Deus. Eu vou ler, glória a Jesus. Colossenses 3, e aí vai o 6. Por estas coisas, que coisas que eu já falei: crente se prostituindo, crente fazendo programa indecente, crente na fornicação, crente bebendo e tomando ceia, está preso pelo laço da prostituição, da lascívia. Levante-se, Baraque. Glória a Deus. Exponha essas coisas à morte. Deixa morrer essas coisas. Glória a Deus. Foram esses duas tribos que se expuseram. Tem mais. Despojai-vos. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós, agora. Deixa eu ler o 6 de novo. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira vai chegar. E eu vou já falar que ira é essa que chega. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nela. Isso é coisa do homem velho. Nós já estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Levante sua mão e diga comigo essa palavra: estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E a vida que nós vivemos agora, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Versículo 8. Agora, pois, olha aí, irmãos, despojai-vos. Ele começa no 5, 3 e 5 dizendo: mortificai. E agora, despojai-vos.
igualmente de tudo isso. Que isso é esse? Ira. Glória a Jesus. Indignação, maldade, maledicência. Eu não sei o que é maledicência, pastor. Deixa eu dizer numa frase bem curta: falar mal dos outros pelas costas. Dá para entender esse português, irmão? Falar da vida alheia, não ter misericórdia do outro. Está sabendo aí, a bomba vai estourar, a filha de fulano de tal, ali nunca prestou, daquela mata não sai coelho. Cuidado, meu irmão, você está preso, está falando demais, a língua está grande demais. Mas hoje o serafim de Deus está aqui, com certeza, eles sempre estão com aquela brasa viva que nem anjo pega, tem que ser com pegador. E quando ele voa, ele localiza onde está o nosso pecado, os irmãos sabem. Quando os serafins voam, ele localiza o nosso pecado. A brasa vai lá, o tamanho da brasa é ele que escolhe, e ele vai localizar o teu pecado. Se o teu pecado estiver nos teus lábios, é linguarudo, fala demais, diz palavrão demais. É o problema de Isaías. O problema de Isaías estava na boca, tocou mesmo nos lábios. Ai de mim que eu vou morrer. Não tenha medo não, não morre não. É só para te curar, vai só queimar teu mal. Se o teu problema é prostituição, o serafim vai hoje tocar com a brasa e você vai sair curado daqui, meu filho. Se o problema é orgulho, é maledicência, eu não sei o que é, eu só sei que ele vai localizar o teu pecado. Você que passa o culto emburricado, desorientado, que não sabe nem o que está fazendo, ele localiza esse teu pecado de indiferença e de ignorância e vai mudar a tua vida. Jesus. Linguagem obscena do vosso falar. Não, pastor, mas não tem crente que fala palavrão. Ah, meu irmão, tem até pastor que fala, até na tribuna. Diga assim: misericórdia. Eu vou falar nem nos bastidores, porque nos bastidores só a graça. Linguagem obscena. Eu ainda vou pregar uma mensagem para os irmãos: é pecado falar palavrão? No mínimo uns 40 minutos, só para pregar isso. Não sai de vossa boca, né? Linguagem, essa coisa. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem e dos seus feitos, e vos revestiste do novo, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, não é maravilhoso? Zebulon e Naftali, eles expuseram a sua vida à morte, e é isso que nós fazemos. Se alguém quiser ganhar a sua vida, glória a Deus, aleluia. Quantos querem ganhar aqui a sua vida? É por isso, irmãos, que a gente deixou alguns pecados, e aqueles mais graves e aqueles que não são tão graves. Nós deixamos foi o pecado, glória a Deus. Alguns irmãos deixaram de beber, de ir para o forró, de tomar uma cachaça, de tomar uma cerveja, de se prostituir, mas continuam falando a língua grande, orgulhosos, presunçosos, soberbos, arrogantes, egoístas, mentindo, defraudando, enrolando. Crucificaram o mundo, mas não crucificaram o eu. Aí Paulo disse: eu já estou crucificado para o mundo, uma cruz para o eu, e o mundo está crucificado para mim. Então são mais duas cruzes no calvário da nossa vida: uma cruz para o eu e uma cruz para o mundo. Isso, irmãos, é que agrada a Deus. Mas, irmão, deixa eu concluir essa primeira parte. Eu e você temos aqui, irmãos, a opção. Vamos nos levantar e vamos expor todos os desejos internos da nossa alma que nos levam à escravidão. Se o que te leva à escravidão é culpa, é mágoa, é amargura, expõe essas coisas à morte, para que você seja liberto, em nome de Jesus. Levante-se. Então, você e eu temos a opção de não nos levantarmos, continuar do jeito que está, mas vai arcar com as consequências. Se Israel não levantar-se, se eles não se levantassem naquela época, já eram 20 anos de sofrimento. Você vai esperar quantos anos mais para se levantar? Quantos estão presos, meus irmãos, por uma paixão sexual? Ou uma paixão sensual, como Sansão estava preso, se deixou prender ali em Juízes 16. Foi uma paixão louca.
os pais avisaram, os pais recomendaram, a lei do Senhor recomendava, mas ele não descansou enquanto não estava cego, moendo no moinho, escarnecido, humilhado, servindo de opróbio para os filisteus. Ou quem sabe uma paixão também louca, sensual, como que levou Anon, filho de Davi, a defraudar a própria irmã Tamar, e depois aborrecê-la, e descartá-la como nada, e todo o sofrimento que trouxe à casa do pai Davi, e depois como Absalão intentou 2 anos depois, e o assassinou, e a espada esteve sempre sobre a casa de Davi. Eu não sei, meus irmãos, sinceramente, quantos estão presos, não sei se por alguma tendência, alguma ideologia, algum conceito ou preconceito próprio, quem sabe preso, talvez até pelo legalismo, pela ignorância, porque muitos estão presos pela ignorância, presos pela maledicência, pela mentira, pela ira, pela porfia, pela lascívia, eu não sei. Mas eu queria ler com você Isaías capítulo 49, versículo 8 e 9. Porque seja qual for a cadeia, o Senhor disse hoje: levanta-te, Baraque, expõe essas coisas à morte. Glória a Deus. Prende os que te prenderam, glória a Deus. Leia aí Isaías capítulo 49, versículo 8 e 9. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, no dia da salvação te ajudei. Deus vai te ajudar, meu irmão. E te guardarei, e te darei por pacto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas. Glória a Deus. E o versículo 9. Para dizerem a quem? Aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudados haverá o seu pasto. Você pode agradecer a Deus, porque o Senhor que está dizendo que as trevas vão passar e que os presos serão libertos. Glória a Deus. Quando Baraque não se levanta, e eu estava meditando nisso, o Espírito Santo, irmãos, é muito sábio, me lembrou de um texto, de uma mensagem que eu preguei, meu Deus, eu acho que está com uns 15 anos, e nunca preguei aqui. No dia que o Espírito Santo quiser que pregue, ele vai me lembrar. Mas lembrei-me hoje, enquanto meditava sobre o rei dos terrores. Quando nós não nos levantamos, nós somos entregues ao rei dos terrores. Pregue isso, pastor Xavier. Jó 18 e 14. O rei dos terrores diz assim: será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Sabe que rei é esse? É a figura, é a personificação do próprio inimigo de Satanás no Hades. O rei dos terrores, ele faz pelo menos 3 coisas quando o homem fica preso e está escravizado a ele. Sabe o que é que Débora cantava? Estava desperta e cantava, acordada. Era que agora o povo estava livre, que agora não tinha mais 900 carros de ferro, que agora não tinha mais ameaça. Quando o rei dos terrores recebe alguém, quando ele escraviza alguém, 3 coisas acontecem. Primeiro, ele humilha. O rei dos terrores humilha, meus irmãos. Ele humilha a pessoa. Ele faz a pessoa ir à lama. Ele faz a pessoa virar escárnio. Ele faz a pessoa perder tudo. Ele faz a pessoa perder o tirocínio, a razão, o discernimento, o claro discernimento. Ele leva a pessoa a mais baixa da condição, ao pecado. Alguém que um dia pregava, alguém que algum dia louvava, de repente está na sarjeta, está na lama, sem honra, sem respeito, sem consideração. Porque o rei dos terrores, quando alguém é arrancado da tenda, glória a Deus, por isso que Deus disse ao mancebo Josué, o mancebo nunca se apartava da tenda da congregação. Nunca se aparte da tenda, meu irmão. Nunca se aparta da tenda. 33 e 11 dias, se não me engano. O rei dos terrores, ele humilha. O rei dos terrores, meus irmãos, escraviza. E por último, é claro que isso aqui é só um tópico pequeno para você. O rei dos terrores começa humilhando, depois vai escravizando, a pessoa não consegue mais se libertar.
não consegue mais sair, não consegue mais se desvencilhar, e peca vez após vez, e vai pecando, e pega um pouquinho mais, e ele começa só vendo um pouquinho, e depois vê um pouco mais, e depois já é um filme, e depois já é um vídeo, e depois ele já está envolvido, e depois já está fazendo o que ele está vendo, e ele está envolvido. Eu não consigo mais me libertar. Se prepare, logo logo isso vai se transformar em humilhação. Então o rei dos terrores humilha, escraviza e por último mata. Mata espiritualmente. Tira a alegria do coração. Um vazio imenso invade a alma da vítima do rei dos terrores. É um vazio tão terrível, irmãos, que tira toda a alegria do Espírito Santo, tira o sentido de vida. E ele está sempre soprando no ouvido: a tua vida não tem sentido, tu acabou com ela, você vai morrer, é melhor você acabar com a sua vida. E aí, meus amados, vocês conhecem o restante da história. Essa é a primeira providência. Diga assim comigo: levanta-te, Baraque. Glória a Deus. Quando você se levanta, você aprende a renunciar a si mesmo. Quando você se levanta, você mortifica os seus membros sobre a terra. Glória a Deus. Você se expõe isso à morte, como Zebulon se expôs e como Naftali. Mas, meus irmãos, a segunda providência é para nós prendermos quem nos prendia. Glória a Deus. Para prendermos quem nos prende. E aqui não pense que a tarefa é fácil. Levar preso os que te prenderam. É assim que está em Juízes 5 e 12, a parte B. E o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Não solte os males que estão dentro de você e o contaminam. Não, pastor, dentro de mim não tem mal, não. Mas Paulo diz assim: em mim não habita bem algum. Porque a sua natureza carnal, ela está aí. Os desejos ímpios estão sob o controle do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem domina agora. É ou não é verdade, irmãos? O pecado não tem mais domínio sobre nós, mas a nossa natureza humana está lá. Os nossos sentimentos estão lá. Tem horas que os nossos pensamentos voam e vão de um lado para o outro. Tem hora que você se ajoelha para orar e falar com Deus, está em paz com Deus, e vem um pensamento impuro e profano. E o que é isso? São coisas do velho consciente, da velha natureza humana que está lá. Ele está subjugada, foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário. O diabo está sempre dizendo: desce da cruz, não vá nesse negócio. Está consumado, Satanás. Sempre que você ouvir esta voz, ele diz: está consumado. Glória a Deus. Os pássaros da tentação vêm sobre a sua cabeça para lhe tentar, glória a Deus, mas você não deixa. Os pássaros podem voar, mas não deixa a tentação descer o coração, para que não haja geração do pecado, e o pecado sendo gerado dê à luz a morte espiritual. Então, meus irmãos, veja o que diz o texto da palavra. O texto é tão especial, Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Levanta-te, Baraque, e leva preso os que te prenderam. Glória a Jesus. Quantos irmãos aqui estão felizes? Quantos irmãos aqui têm um privilégio de agradecer a Deus, porque caminham para o céu, caminham para o alvo, mas estão levando presos, glória a Deus, aqueles que lhe prenderam, aquela dose de uísque, aquela bebida forte, a prostituição, estão levando preso, glória a Deus, os que te prenderam. Agradeça a Deus, meu irmão, por esta dádiva. Éramos escravos, rendidos ao pecado, glória a Deus, porque João 8,34 diz que quem comete pecado era escravo do pecado. Éramos rendidos ao pecado. Agora veja a promessa de Deus, irmãos. Isaías 49 tem uma palavra profética linda. Veja o versículo 24 e o 25. Porque o homem de Deus, ele vai anunciar uma profecia, a profecia da nossa libertação. Isaías 49 e 24 diz: tirar-se-ia a presa do valente. Glória a Deus. A presa do valente. Nós estávamos presos. Oh, glória a Deus. Acaso os presos poderiam fugir do tirano? Ninguém podia escapar. Éramos escravos, rendidos ao pecado. Não havia como nos libertar. Quando se ouviu aquela voz, glória a Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres,
para dar vista aos cegos, liberdade aos presos e aos oprimidos. Aí vem Isaías 49, 25 e diz assim: mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano, do rei dos terrores, fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. É promessa de Deus para o seu povo, glória a Deus. E quem se lembra de Lucas 11, 22, que diz: sobrevindo porém um mais valente, o valente dos valentes, Jesus de Nazaré, glória a Deus. Sobrevindo um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quantos podem glorificar a Deus porque foram livres? Jesus, aleluia, venceu por nós no Calvário, meus irmãos. Eu me alegro porque o apóstolo Paulo, eu meditando nessa mensagem, Senhor, que grande privilégio. Efésios 4, 7 e 8 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós. Vamos citar esse texto todos juntos? Efésios 4, 7 e 8, diga assim comigo: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O dom de Cristo, irmão, é a vida eterna. Por isso diz, diga, vamos dizer mais forte, por isso diz. O que você vai dizer agora, que está no Salmo 68, versículo 18. Paulo estava só repetindo um texto. Mais uma vez, por isso diz. Quando ele subiu às alturas, mas está fraco. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Você pode agradecer a Deus pelo dom inefável, pelo Espírito Santo, pela vida eterna. Agradeça, glória a Deus. Nós não somos mais escravos, irmãos, do pecado, de nenhuma tendência, de nenhuma ideologia, de nenhuma culpa, de nenhuma amargura, de nenhum mal, porque Jesus Cristo já nos libertou, glória a Deus.